episódio, neste caso o segundo episódio do Master Key Talks. O nosso convidado de hoje é uma pessoa que eu não diria que dispensa apresentações, apesar de não ser uma pessoa muito conhecida, eu consigo dizer com razão que é uma das pessoas mais importantes no contexto atual do nosso país. Meu companheiro de algum tempo, de há muito tempo, né? Dilson Gaspar, administrador executivo na Bodiva, e eu acho que para hoje fazia todo sentido trazer-te aqui, Dilson, para falarmos um bocadinho da Bodiva, da tua história, para começar, da tua história, que é uma história que é bastante interessante, e falamos um bocadinho da Bodiva no contexto atual, uma vez que a Bodiva é o atual zum, né? Acho que todo mundo fala da Bodiva por causa do Dubai neste momento, também falou-se por causa do BCI. E eu começava contigo, né, Dilson? Como é que estás? O que é feito de ti? Falar um bocadinho de ti, Dilson, de onde vens, para onde vais neste momento, qual é a tua posição, o que é que fazes neste momento? Pronto, boa noite a todos, né? Todos que nos assistem nas várias plataformas digitais. Agradecer o convite, Luís. Luís é um grande amigo meu de longa data, né? Muitas pedras já partimos juntos. Bota a pedra nisso, mano. Pedregulhos, né? Rochas. Aqueles pontões da ilha, né? Sim, de certeza. E primeiro também te felicitar por essa iniciativa. Eu acho que o mercado, Angola, precisa um pouco deste tipo de iniciativa. É importante, né? E a juventude fazer isso, né? Meio despartidarizada, né? Meio sem rótulos políticos, uma conversa mais à vontade. Eu acho que é assim é assim que nós vamos crescer, é assim que nós vamos pôr a Angola no mundo. Foi profundo. Quem é Dilson Gaspar? Pronto, Dilson Gaspar é um jovem de 35 anos, mais ou menos. Jovem velho? É, jovem velho, já calejado. Formado em Economia pela uma das universidades de Angola. Professor, né? Portanto, se tiverem a ouvir o vosso professor hoje, ouçam com atenção. Formado em Economia, tem também um MBA em Gestão, com uma aplicação em Finanças. O percurso profissional comecei como estagiário no Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, né, o PNUD. Né? Essa parte nunca me tinhas falado, eu lembro-me da tarde, mas essa parte nunca me tinhas falado. Sim, fiquei no PNUD 6 meses, né, no departamento econômico, né, de aplicação econômica, mas na área de estatística propriamente dito, né? Okay. No fundo, o que nós fazíamos é recolher a estatística para monitorar se Angola estava ou não aqui nível dos Millennium Development Goals, né? Que é o Objetivo de Desenvolvimento do Milênio, né? Isso em 2008, 2009. Mais tarde fui trabalhar para a TAG, né? Antes de entrar para a TAG, trabalhei também para o Centro de Estudos da Universidade Católica, né? Durante 6 meses. E fiz projetos muito interessantes. Nós tínhamos projetos ligados à emancipação das senhoras, né? Das mulheres, em que nós trabalhávamos com as senhoras do BCA. Não sei se conhece a BCA, Kazenga, do mercado BCA. Então, o objetivo era dar-lhes formação. Por acaso não conhecia. E quando tu disseste BCA, eu estava a dizer, mas BCA, o banco? Não. Existe um mercado no Kazenga chamado BCA, né? Okay. A BCA. Okay. E trabalhamos com um grupo de senhoras que vendiam nesse mercado, e era dar-lhes formação, capacitação, para que depois elas pudessem ingressar no mercado formal, se quisermos, né? Pedir crédito bancário e tudo mais. Literacia financeira, essencialmente na altura, né? Já, né? Mas nós trabalhávamos, elas traziam exemplos do que elas faziam e tudo mais, e aplicávamos os conceitos de gestão àquela realidade. E era muito interessante, né? Depois fui trabalhar para o World Learning também, que no fundo a World Learning é uma ONG que monitora as ONGs. Ok. O financiamento, por exemplo, vem lá de fora e várias ONGs se candidatam a esse financiamento. O que é que se faz? A World Learning monitora se os dinheiros estão a ser bem usados. Okay. E com base nisso reporta ao financiador se pode fazer novos aportes àquele projeto. Então trabalhei um pouco aí.
durante algum tempo. Mas sempre virado para a estatística. Sempre virado para a estatística, sempre monitorar, né? Monitorar a atividade, né? Mais tarde, depois de voltar do MBA, e foi uma experiência rica, né? Porque passei por 3 países, né? 2, basicamente, Angola e Brasil, né? Voltei para Angola e comecei a trabalhar para a TAG, na direção comercial, na divisão de planeamento de horários. Ok. O que é planeamento de horários na TAG? É perceber qual é a melhor rota ou a melhor conexão que diminui o tempo de escala. Ok. Então, basicamente, é olhar para vários horários, as várias conexões e mandemos que o percurso que todo mundo procura, o destino que todo mundo procura, é o Japão. Qual é a melhor conexão que a TAG pode ter diante dos das várias companhias com quem a TAG tem parceria? Qual é a melhor conexão no sentido de diminuir o tempo de escala? Basicamente eu fazia isso. Também fazia outros temas de previsão, de receita e tudo mais. Bom, mas a TAG foi uma experiência que foi... e depois fomos convidados para abraçar o projeto do mercado de capitais. Daí em 2012... A nossa. Daí em 2012, a convite, fui para a Comissão do Mercado de Capitais. Lá estive, passei por várias áreas, onde conheci, né? E foi uma Feliz ou experiência boa. infelizmente. Trocamos muitas bolas na altura. Epá, E... as pessoas vão pensar que a gente ia para lá jogar futebol disso. também jogávamos. Também jogávamos. Em ambientes mais descontraídos jogávamos. Mas também era um ambiente muito sério. A CMC naquela altura, diga-se passagem, tinha muitos jovens. E as ideias aí fluíam, né? De várias formas, né? Foi uma experiência muito interessante. Sim, eu costumo dizer que a CMC, e na altura já tínhamos essa... Alguém já tinha inventado essa frase, né? A NASA do Ministério das Finanças. Que hoje eu digo que era um bocadinho... Claro que nós também éramos envaidecidos. Exatamente, isso, né? exatamente. Mas era sobretudo, independentemente de qualquer coisa negativa que venha a sair daí, sempre foi uma grande experiência. Um grande aprendizado. Foi. Mas eu queria tocar na parte da estatística. É algo que a mim fascina muito. A página que eu mais gosto no Instagram chama Statista. Não sei se conhece. Eu sigo essa página por tua causa. Exato. Por que eu gosto desta página? Porque ela traz coisas complexas, números complexos e apresenta de uma maneira muito simples, que até chega a ser um bocadinho dummy, mas as pessoas não têm noção da quantidade de informação e de dados e valiosa, né? Que vai por detrás dali, e essa informação até pode servir para, imaginemos agora em período de eleições, para derrubar ou eleger governos. Portanto, a estatística tem uma força muito grande e aliás, é uma ciência e tem que ser tratada como respeito. Portanto, a tua experiência enquanto, como é que se diz, estaticista, se é assim que se diz, por acaso não sei, confesso que não sei, mas a tua experiência... também não sei, não vale a pena inventar palavras. É verdade. Estava a dizer? A tua experiência enquanto estudante, o que é que te levou a abraçar a estatística? Que eu sei que és economista, mas o teu foco enquanto economista é estatística, correto? Na verdade, Luís, a estatística foi um pouco consequência e um pouco empurrão, né? Quando nós voltamos do MBA, o brasileiro chama mestrado profissional. Quando nós voltamos do MBA, o que acontece? Eu tinha que dar aulas, né? Porque era o contrato que eu tinha feito com a universidade. Tinha que dar aulas durante algum tempo, pagar o meu curso e tudo mais. Tem que honrar esse compromisso. E eu queria dar aulas de finanças. E só que os professores já não tinham vagas para professores de finanças. Então, como também tinha corrido bem na licenciatura, a disciplina de estatística, então passei a dar estatística, porque só tinha vaga de estatística. E começamos um percurso em 2011, né? Começamos a fazer a estatística em 2011. E lá ficamos. Dei aula de finanças, mas já no curso de pós-graduação, não no curso de licenciatura. E é interessante que a estatística se aprende muita coisa, né? Aprende a trabalhar, a manipular os dados. E aqui o conceito de manipulação não é manipular no sentido de dar pôr um dado que não é certo. É usar os dados que tens para ampliar uma determinada realidade. Né? Então, nós, na verdade, é fazer um zoom nos dados e dizer, olha para aqui, para esse ponto em particular. E ver tendências, né? E ver tendência, né? Então, e você consegue ver tendências, ver padrões. Então, é muito interessante
a estatística enquanto ferramenta de análise e a estatística enquanto conjunto de dados que você pode analisar esse tipo de tendência. Então, sim, a experiência tem sido boa e sem números não consegue... É tomar decisões no escuro. Exatamente. É dar um tiro no escuro e esperar que atinja um determinado alvo. Eu gosto desse termo, dar um tiro no escuro. E aí perguntava-te assim tendenciosamente, como é que tu vês atualmente em Angola, como é que tu vês a estatística? Nós temos um Centro Nacional de Estatística, sim. Yeah. Vamos tendo agora algumas entidades independentes que vão produzindo estatística, mas, do modo geral, sendo tu professor, por um lado, e sendo também uma pessoa já com experiência, como é que tu vês o atual nível de estatística, a qualidade da estatística? Nos últimos 10 anos, as estatísticas angolanas, nacionais, oficiais, têm melhorado muito. Um pouco por pressão externa, né? Angola, quando no período de glória do crescimento econômico de Angola, né, 2006 mais ou menos até 2012, né, e depois começou aquele período de queda, a necessidade de se mostrar para o mundo, ou dizer: mundo, eu estou cá, eu estou aqui, eu preciso de vocês, mundo, era muito reduzida. Porque nós tínhamos aqui, tínhamos alguma liquidez, o preço do petróleo estava lá em cima. Então, a necessidade de mostrar para o mundo que venham para aqui e tudo mais, pronto. Estávamos confortáveis. Estávamos confortáveis com aquela realidade. Então, então, não estávamos muito preocupados em nos organizar e mostrar os nossos números tal como eles eram. Ou pelo menos, a estatística tem uma coisa, tem que refletir uma realidade imediata. Tem que refletir a nossa realidade. E nossos números não refletem a realidade. Então, quando a coisa começou a correr mal ou menos bem, o que acontece? Nós sentimos a necessidade de melhorar os nossos números. Melhorar a forma da apresentação e melhorar a fidedignidade dos números. Então, sim, ali começamos em 2012, mais ou menos, começamos a organizar melhor os nossos números. Pressão externa, FMI, Banco Mundial, BADES e por aí vai. Então, aí começamos aí alguma melhoria. Hoje, mesmo o Instituto Nacional de Estatística começou a ganhar uma outra relevância no panorama econômico nacional, né? O programa econômico e social, né? Ainda falta muito para se fazer. Não consegue cobrir o país todo. O Instituto Nacional de Estatística não vai conseguir cobrir o país todo com estatísticas fidedignas. Aliás, está sempre uma margem de erro. Isso estuda-se. Agora, tocando aí nesta margem de erro, não esqueças o que vais dizer, como é que tu vês o tamanho dessa margem de erro, né? Atualmente? Tendo em conta a estatística que é aplicada, os números que são publicados. Porque há muito esse debate, não é? Portanto, se o Instituto Nacional de Estatística não consegue chegar ao país inteiro, que veracidade tem aqueles números? Portanto, veracidade até podem ter, porque foi recolhida uma amostra. Mas qual é o desvio né, da realidade efetiva e daquela amostra atualmente? Eu não vou arriscar te dizer qual é o desvio com um valor exato. Mas o que eu posso te dizer é: os dados mais fidedignos desse país são os dados da economia financeira. Economia monetária, os dados monetários, os dados de taxa de juros. Esses são os dados mais fidedignos. O resto, que tem que ver com a realidade das pessoas, como é que elas vivem, como é que elas estão, quem são, quantos vivem, agregados familiares. E tem o dado fidedigno não vai aparecer hoje. Vai aparecer depois de 5 anos, porque é ali que ele consegue compilar e tudo mais. Ou seja, a estatística, depois de 5 anos, não serve muito para tomar decisão, né? O Instituto Nacional de Estatística deverá se capacitar melhor para que a cobertura nacional seja no mínimo de 2 meses. Ou seja, um dado de hoje, um dado que é apresentado hoje, diz respeito a uma realidade de 2 meses atrás. Porque agora, o dado do Instituto Nacional de Estatística representa uma realidade de 3 anos atrás. Ou seja, se for para aplicar políticas concretas, nós estaríamos a aplicar políticas de uma realidade que pode já não ser... Exatamente. A realidade já se alterou. Exato. Então ele deverá se capacitar. O Instituto Nacional de Estatística tem 200 pessoas. Uau! 300. Isto é um dado que eu não... É pouco, né? Não se fez. Ou seja, o Banco Nacional de Angola tem mais funcionários que o Instituto Nacional de Estatística. Tem. Bastante mais. Muito mais. Bastante mais. Bastante mais. E o Banco Nacional de Angola tem polos regionais, né? Exato. Mas também, o que é que acontece? Não consegues ter... Você não consegues ter
dados tão fidedignos da economia, da economia, da realidade social, porque a realidade social não está nos sistemas eletrônicos. Está na economia formal, né? Não está nos sistemas eletrônicos. Não estamos num sistema centralizado, numa central onde todos nós vamos debitar os dados, depois você tira coisa. O setor bancário está todo ele informatizado. Então, com um chalar de dedo, você consegue ter exatamente qual é o nível de depósito da banca, quais são os rastros financeiros e por aí vai. Tá? Daí os dados serem os mais fidedignos. Um banco que não se liga eletronicamente ao sistema do BNA, o banco não entra para o sistema. Simplesmente. Olha, Edson, é muito interessante. E aqui, bom, acabei de aprender um bocadinho mais de estatística. É sempre bom, por isso eu gosto muito de falar contigo. Uma coisa que sempre me fascinou em ti, Dilson, é o facto de seres professor. Yeah. Eu costumo dizer que eu um dia gostaria de ser professor, mas agora não, porque não tenho paciência ainda. Yeah. E ser professor tem sobretudo essa componente, não é? Ou deveria ter, pelo menos aqui em Angola. Mas isto é outra discussão. Yeah. Quando a parte. Como é que tu vês o atual nível académico de formação? Porque conforme tu disseste, nós estamos a olhar as estatísticas de alguns anos atrás, ou de um período atrás. Mas estão a ser reportadas hoje. Yeah. Então, como é que tu vês a formação destas pessoas que vão ser as próximas pessoas a fazer estatísticas atualmente? Estão a trabalhar sobre dados que são fidedignos? Achas que isso tem um impacto? Portanto, como é que tu vês o nível de formação destas pessoas atualmente, dos teus alunos? Yeah. É desafiante, Luís, é desafiante. Alguém já passou por esse programa, por essa iniciativa, né? E disse assim, os nossos alunos estão a vir cada vez menos bem formados, né? Yeah. Esse é um tema, mas não é o único tema. A própria conjuntura não envolve os estudantes. Parece que nós não formamos para a sociedade. Nós formamos com base nos critérios que estão definidos na pauta formativa. Uau. Nós temos que olhar para a sociedade e dizer o que é que a sociedade precisa. Não é uma economia de planeamento, é uma economia que responde às necessidades da sociedade. Eu não estou a dizer que vou formar 20 mil técnicos. Eu não estou a dizer que estamos aí para uma economia social e tudo, em que você diz, tens 30 mil. Não, eu estou a dizer que temos que formar de acordo às necessidades da sociedade. Okay? E um pouco numa linha mais estratégica também, né? E nós não formamos isso. E para além de que as próprias universidades... quantas universidades têm convênio com empresas? Exato. A Universidade Católica passa publicidade. Com o Instituto Nacional de Estatísticas, talvez? Quantas tem? Com o Instituto Nacional de Estatística. Nós saímos... O processo de recrutamento, por exemplo, tinha que ser bem feito nas universidades. Os estudantes saem sem perspectiva nenhuma de empregabilidade. Tá? E então... E ali tem um tema muito importante, que é o tema da investigação e desenvolvimento. Se nós não investimos em investigação e desenvolvimento forte e feio, as empresas têm mesmo que chegar à frente e arranjar, e dizer assim, quero arranjar uma solução qualquer, então vou pagar aqui essa universidade para que ela investiga e arranje soluções. Tá? Nós passamos os dias e meses a discutir, a debater sem base científica nenhuma. Sem base científica. As pessoas vêm nos programas de rádio, dizem coisas com base de juízes de valor. Exato, e eu estava agora antes de tu chegar, já tinha uma conversa com um amigo que estávamos a falar de bitcoins e criptomoedas, e ele dizia, inflação, a Reserva Federal Americana, imprimir dinheiro, temos que migrar para bitcoin. Eu dizia, mas esse é o grande problema que nós temos atualmente. As pessoas leem um tweet, leem um bocado de matéria e depois querem opinar sobre coisas que têm bases científicas, né? Eu perguntava, então, mas agora... inflação, tens que adotar políticas monetárias restritivas ou não restritivas, enfim. Como é que tu farias isso com Bitcoin? Como é que tu injetas moeda na economia? Como é que tu retiras moeda de circulação? Enfim, como é que tu fazes uma política monetária sã com uma moeda que tu não controlas essencialmente? Pronto, o que eu quero dizer com isto é que as pessoas hoje em dia, infelizmente, têm esse problema, né? Leem um bocadinho e querem opinar sobre coisas. Ali no Facebook, já me sinto especialista. O que é mais grave a nível universitário, provavelmente tens alunos a fazer matérias, a fazer teses com base em matérias de Facebook, em matérias de Wikipedia, etc, etc. Mais do que fazer teses com matérias de Wikipedia ou matérias do Facebook, é fazer teses com base numa realidade que aqui não existe. Que aqui não existe, exato. Eu digo assim, há 5 anos atrás, eu digo assim, olha, agora a tese, o trabalho de fim de curso é o funcionamento do mercado de ações. Ok, tá bom. Vou estudar aqui a realidade. Eu vou estudar a realidade portuguesa, os dados são da realidade portuguesa. Mas você tem aqui... canais de transmissão da política monetária,
Qual é o canal mais eficaz? É taxa de juros? É taxa de câmbio? Sim. Você não vê isso. Exato. Mas ele quer estudar. E porque também o professor vai incentivando um pouco isso. Como é? Quer fazer o quê? Não, o professor vem aqui com um tema ligado aos mercados de hedge, né? Hedges cambiais. Ok, mas não tem. E depois não tem. E tá vendo? E um bocadinho de preguiça porque o BNA já produz matéria suficiente para tu usares como base para desenvolver, enfim, este tipo de pesquisas. Mas olha, Edson, tu tocaste num ponto interessante que é realidades que ainda não existem. E nós durante muitos anos, durante 5 anos, tu mais tempo que eu, porque já te encontrei na SMC, trabalhávamos afincadamente e com paixão para o crescimento do mercado de capitais em Angola e hoje pode-se dizer que, olhando para trás disso, a gente olha para 5, 6, 7 anos atrás, quando não havia nada, né? A Bodiva tinha acabado de ser constituída e hoje olhamos para a realidade e hoje já temos alguma coisa, eu até diria muita coisa. Como é que está a Bodiva atualmente, senhor administrador? Já agora, Edson, estás com que pelouros para a Bodiva? Sistemas e a pós-negociação toda. Okay. E aqui entenda-se com pós-negociação, compensação, liquidação, custódia, né? E outros serviços de transferência que não aparecem na janela de negociação. Estás com o back-office. Com o back-office todo. Como é que tu vês, portanto, voltando à questão das realidades que não existem, por que é que eu digo isto? Porque é uma realidade que já existe. Portanto, como é que tu comparas a Bodiva atualmente? Vamos fazer uma comparação com outras bolsas a nível de sistemas, a nível de funcionamento, a nível de progressão nos últimos anos. Como é que está a Bodiva? Eu acho que a Bodiva deu um salto significativo. Deixa-me corrigir isso. Deu um salto à medida do desenvolvimento do próprio mercado. Boa. É significativo do ponto de vista de quem teve no princípio. Né? Para onde saímos, onde nós estamos. Sim, é significativo. Mas ela cresceu com o mercado. Havia, na altura que nós trabalhávamos nesses temas, que a Bodiva iniciou, necessidades latentes. Que não eram necessidades imediatas, mas eram necessidades latentes. O mercado precisava, mas se calhar o mercado também nem tinha a percepção de que precisava de tanto. Tá? Então, tiveram que encontrar pessoas que conseguiram identificar necessidades e oportunidades de mercado. Por exemplo, o Katana, né? Conseguiu identificar aquilo e seguiu aquilo. Exato. E muitos foram atrás e tiveram sucesso. Eu acho que ele conseguiu dizer assim, não, há oportunidade aqui, vou seguir. Vou seguir e todo mundo vem atrás. Eu acho que ele é um pouco assim, um pouco boi na frente, né? Sim. E a manada seguiu. E, tem isto. Hoje, a Bodiva começou com um sistema, agora falando aqui de um pouco do sistema da Bodiva. A Bodiva começou com um sistema que era adequado para a realidade, muito inicial. O sistema teve alguns temas, evoluiu para um sistema melhor, né? Para atender a realidade imediata da Bodiva, a realidade do mercado, para trazer outros segmentos do mercado também. É um sistema que não se iguala, não se iguala aos sistemas da London, dos Estados Unidos ou um outro sistema qualquer, mas é um sistema muito bom para a realidade que nós temos. Já agora, falando em volume aqui de negociações, olhando para 10 anos atrás, partindo do zero, quanto é que a Bodiva atualmente negocia anualmente? Números anuais. Eu consigo dar números mensais. Números mensais. Hoje a Bodiva está a fazer, em termos de volume, estamos a fazer em média 15 mil milhões de kwanzas mês. Isso vai me dar 45 mil milhões de kwanzas. Meses muito bons, podemos chegar a 60 mil milhões, 70 mil milhões. Olha, eu fiz essa pergunta propositadamente porque eu, a dada altura, fiquei cansado quando vamos dizer o termo mais velho, mas o termo é mais velho. Quando alguém me perguntasse, mas a Bodiva faz o quê? E eu acho que essa resposta, está aí a resposta. Eu acho que este número é self-explanatory, como se diz, né? Diz tudo. Olha, quando a Bodiva iniciou, estava em 2015, estava a fazer 10 mil milhões de kwanzas
mês. Hoje estamos a fazer 70 mil milhões quando? Então, em 6 anos, né? Triplicamos. Quase quadruplicamos, na verdade. Uau. E quando tu dizes que isto é, os atuais sistemas são adequados à nossa realidade, imaginemos que num futuro próximo a Bodiva atinja os 100 mil milhões de kwanzas mês em volume de negócios. Os atuais sistemas estariam capacitados para isso? É pouco. É pouco. Se olhar para a realidade, eu quando falo os sistemas são adequados para a realidade, estou a falar para a realidade africana. O sistema que atualmente a Bodiva usa é um sistema usado pelo Ghana, Malawi, Zimbábue. Tá? Que são países que as pessoas não sabem, com mercados capitais já bem ativos. Bem avançados. Ghana tem ações há algum tempo. Botsuana, apesar que Botsuana está um pouco linkada à Bolsa Sul-Africana, né? Com muitos fundos de investimento, mas está ali. Tá? São países que já têm bolsa há algum tempo. Então, sim. Então, eu não vejo, assim, não consigo vislumbrar. A Bodiva o nosso mercado tem que evoluir de tal forma para que nós mudássemos assim rapidamente, ou uma mudança rápida de sistemas. Ok. Antes de entrar aqui para o terceiro tema, aqui uma questão muito interessante que muita gente não sabe, mas tanto cogita-se atualmente a separação da negociação da carteira própria dos bancos e da carteira de clientes, né? Eu queria tocar aqui, queria que nos falasse um bocadinho do processo da pós-negociação na Bodiva. Eu sou o Luís, ensinar aqui um bocadinho as pessoas. Eu sou o Luís, fui a minha gestora, disse, olha, dona ABC, quero comprar OTs, BTs, e ela diz, ok, Luís, temos aqui disponíveis, vi na Bodiva e tem disponíveis X mil kwanzas em BTs e se quiser pode investir. Portanto, daí que disse que sim, a partir daí como é que o processo funciona? Ok. Contactas ao teu intermediário, né? O teu intermediário, na verdade, vai seguir a tua ordem, né? O teu desejo. O teu desejo é comprar 1000 kwanzas em BTs ou em OTs, o que for. Ele vai introduzir a ordem no sistema da Bodiva, né? Porque só os intermediários financeiros é que têm acesso ao sistema. Da Bodiva? Só. O Cimer? Não. Capzar. Capzar. Olha, Capzar é uma palavra, eu não sei qual é o idioma, eu acho que é Arame, do Paquistão. Significa pisar significa capital. Ok. Não, pisar significa mercado. Ok. E cap significa capital, né? Ok. Yeah. Ok. Capizar. Yeah. Então, vais introduzir, o intermediário introduz a ordem no mercado e essa ordem não tem que necessariamente casar no primeiro momento. Exato. Ok? Ou seja, o sistema casa sempre com a melhor oferta. Exatamente. Dependendo do tipo de ordem que você lançar para o mercado. Exato. Mas imaginemos que lanças uma oferta fixa, né? Que diz assim, então tem que ser esse preço. Preço de 100, eu quero 1 milhão de títulos, BTs, ao preço de 100 kwanzas. Lanças no sistema. O sistema fica ali. E a ordem fica aí. Até encontrar alguém que quer vender aqueles títulos, né, as características dos títulos que tu pretendes, ao preço de 100 kwanzas. Assim o sistema casa. Tá? O sistema, e mais, ele pode não satisfazer de uma vez só. Você quer 1 milhão de títulos, quem quer vender pode ter só 500 mil. Então ele vai satisfazer até as primeiras 500 mil. Até encontrar alguém que queira vender a 100 kwanzas a mesma característica de títulos. Pronto, o negócio fechou. No dia do negócio, as partes receberão da Bodiva uns mapas, onde diz assim, você tem que entregar 1 milhão e tem que receber X de títulos, 1 milhão em títulos. Yeah. Em D mais um, no dia seguinte ao negócio, aquele que tem que entregar 1 milhão, e é o que nós chamamos de reverse payment, né? Entrega contra pagamento. O pagamento tem que vir, depois é que eu vou te entregar os títulos. Não é como se você vais à loja, eu não vou te entregar o produto, você vai me pagar. Então pronto. O homem que tem que pagar, paga, entrega o dinheiro na Bodiva, e a Bodiva diz assim, vou tirar os títulos desse indivíduo e vou entregar naquele indivíduo. E vou pegar esse dinheiro que ele pagou e vou entregar no indivíduo que vendeu. Né? Yeah, basicamente é isso. Ok. Yeah. Ok.
E em termos de... Claro que há um trabalho aí interno, né? Exato. Apurar os saldos e tudo mais. Exato. Né? E em termos de segurança, como é que tu caracterizas hoje os nossos sistemas? Uma vez que, portanto, conforme tu disseste, portanto, essas perguntas são provocativas, para demonstrar aqui de alguma forma que nós temos um sistema que funciona, não é? Yeah. Em termos de segurança, como é que tu avalias os nossos sistemas atualmente? Dentro daquilo que são as failed trades, que tu vais com certeza apanhando, é normal acontecer né? num dia a dia de negociações. Bom, o sistema em si não há problemas de segurança. Né? O sistema é alvo de auditorias, é alvo de testes de vulnerabilidade. Né? Agora o tema da segurança cibernética está em voga. Né? Então nós temos periodicamente feito testes de vulnerabilidade ao sistema para perceber, né? Onde é que estão as vulnerabilidades, quem nos pode atacar e tudo mais. Então desse ponto de vista não há. Há manipulações de mercado que são próprias do mercado. Sim. Né? Que não tem a ver com o sistema. Sim. Por exemplo, eu inflar um determinado preço, ou seja, vou fazendo ordens fictícias, mas na verdade eu não quero o coisa só para aquilo subir e depois eu vendo o título. Isso também há. Mas a parte do sistema de negociação, a própria Bodiva vai ter um sistema de vigilância do mercado. Exato. Que procura captar padrões anómalos, né? E aí despletar alertas. E pronto, há todo um processo de compliance, a comunicação ao regulador, à Comissão do Mercado de Capitais. Aqui são parênteses para vocês verem que aquilo que acontece nos filmes acontece também aqui. Isto foi uma pequena... Claro que nós temos uma realidade completamente diferente. Que não tem grandes níveis de liquidez, né? Porque estamos a falar de dívida pública. Mas as práticas estão aí, né? Mas as práticas estão aí. Aqui, Dilson, maior montante negociado por uma única contraparte no mercado, até agora, que tu te lembras. Agora apanhaste-me aqui em jeito, no canto mesmo. Houve montantes significativos na altura que entramos para a pandemia, em que o BNA decidiu injetar liquidez, ou pelo menos dar... libertar alguma liquidez para as empresas que estavam... Bazuca. E estamos a falar de 20 mil milhões de kwanzas. 20 mil milhões de kwanzas. Que é mas estamos a falar do BNA. Hoje, tu conheces um pouco essa realidade. Se quiseres fazer um banco hoje, não tem, nem os bancos grandes, para movimentar liquidez de 20 mil milhões de kwanzas, ela vai me pedir 2 dias para se organizar. Sim. É muita liquidez. Tendo em conta atual... Quando eu digo é muita liquidez para a nossa realidade. Sim. E o nível de política monetária que o Banco Central adotou causou estas restrições. Mas dizeres-me assim, tu se me disseres assim que já viste uma negociação de uma única contraparte de 10 mil milhões de contas, eu ficaria assustado, porque é relevante. É relevante. Por exemplo, houve alguma transações hoje de 5 mil milhões de kwanzas. Eu saí da minha sala, fui perguntar à malta da negociação. O que aconteceu? Houve 2 movimentações hoje. Uma de 5 mil milhões e outra de 5,1 mil milhões. Saí da minha sala, fui perguntar. O que se passa? Não, apareceu isso. Ok, tá bom. Ok. Portanto, é possível. Sim, é possível, mas é esquisito. É esquisito. No mínimo, levanta o nosso alerta. Agora aqui, tocando um bocadinho no ponto que eu havia referenciado anteriormente, com esta possível separação da carteira dos bancos, aqui dizer que os bancos podem comprar títulos para eles próprios e depois também podem comprar títulos por ordem de clientes, como é que tu vês, se houver de facto essa separação, como é que tu vês, que vantagens é que tu vês que isso traz para o nosso mercado? Achas que isso vai criar ainda mais negociação para a carteira de clientes? Ou seja, vermos mais transações como essas de 5 mil milhões de kwanzas? Transações pode haver, mas é necessário que se pense assim. Nós não temos que ter um mercado igual à realidade americana. Exato. Não temos que ter um mercado igual à realidade sul-africana que for. Queremos sim especializar as entidades em matérias. Banco faz banca, capta depósito e concede empréstimo. Corretora recebe ordens e transmite ordens. Nós, na verdade, esses modelos são modelos dos livros, né? Modelos ideais, mas não tem que necessariamente seguir isso. Se a nossa realidade está preparada para funcionar do modo como está, não pode de maneira nenhuma o regulador ou uma entidade qualquer criar distorções dessa realidade. Se ela não vai trazer melhoria, não vale a pena fazer.
Bom. Então, eu não estou a dizer que não vai trazer melhorias. Eu acho que nós atingimos marcos interessantes com essa realidade do modo como está. Exato. E tem que se pensar que essas mudanças têm impactos operacionais interessantes. Muito interessantes. Por quê? Porque, por exemplo, agora queremos retirar a parte do mercado de capitais da estrutura dos bancos. É uma nova entidade, tem custos administrativos, já justifica, o volume de negociação já justifica, estamos para criar novos sistemas e tudo mais, há investimentos que têm que se fazer. Eu acho que isso deve ser estudado deve ser debatido, conversado. Deve ser debatido e debatido profundamente. Exato. Né? E analisar todas as implicações. Desde o início. Todas as implicações. Claro, hoje estamos a definir um cronograma de implementação e estudar um modelo operacional. O modelo regulatório já está lá. O modelo regulatório manda essa operação, mas o modelo regulatório não acompanha a lógica das empresas. Tá? É muito fácil o Estado dizer assim, agora quero subir os impostos. É fácil. E nós até estamos a caminhar para o oposto, né? Yeah. Mas qual é a entropia que vai criar dentro das organizações, Exato. dentro das empresas, com essa subida de impostos? É igual, por exemplo, dizeres assim, olha, agora vamos separar as atividades dos bancos da atividade das corretoras. É assim, ok, tudo bem. Mas operacionalmente como é que isso vai funcionar? Quem vai fazer o quê? E que implicações isso tem do ponto de vista de investimento, do ponto de vista das margens de lucratividade? Porque o que acontece? No modelo atual, há custos que eram diluídos pela estrutura dos bancos. Exato. Tá? Custo de captação de clientes. Os bancos hoje olhavam assim para a carteira do cliente, ok, então vou chamar esse cliente para participar do mercado de capitais. As corretoras não têm isso. A corretora não tem uma conta bancária ou coisa parecida. Enquanto ele olha assim, não, ele não está participando do mercado de capitais e tem liquidez aí na conta dele, vou lhe chamar. Não tem isso, ele agora vai ter que ter um custo de captação de clientes. Pois é a questão dos conflitos, né? Yeah. Uma vez que o nosso mercado é muito consolidado numa única estrutura, que são os bancos, haver esse detachment de forma agressiva pode criar aí alguns conflitos. E eu acho que neste aspecto estamos alinhados. Mas, bom, a verdade é que eu defendo que temos de caminhar para lá e concordo contigo que, não obstante temos que caminhar, temos que refletir bastante antes de dar estes passos. Dilson, aqui indo já para os assuntos que são mais interessantes, começando pelo primeiro, BCI. Eu recordo-me há uns meses atrás, quando foi feita o processo de venda que foi via Bolsa, foi via Bodiva nesse caso, um jornalista, infelizmente, quando digo infelizmente, porque é aquilo que falamos no princípio, às vezes as pessoas tocam em temas que têm aqui alguma ciência por trás, algum trabalho por trás e querem portanto, abordar de forma leviana. Esse é o termo. Fala-nos um bocadinho do processo do BCI, porque houve muitos zunzuns de que foi vendido abaixo do preço, houve zunzuns de que o processo não foi transparente. Portanto, qual é a tua opinião em relação a isso? Bom, antes de mais dizer que o processo do BCI na Bodiva coube apenas disponibilizar a plataforma eletrônica para que a coisa acontecesse, né? A Bodiva não define preço, não define preço de base. E explicar também a quem nos assiste ou quem nos poderá assistir mais tarde que é informado o preço de base à Bodiva e com base nisto é feito os leilões, o leilão, né? Então o vendedor diz assim, nesse caso o Estado diz assim, o preço de base de leilão é 1.000 kwanzas e vocês fazem as licitações por cima dos 1.000 kwanzas. Obviamente houve todo um processo de estudo e tudo mais e chegou-se àquele preço. Foi vendido abaixo do par? Eu não sei. Mas o que nós sabemos é que o BCI era um banco que vinha já apresentar assim, andava já a cambalear, né? Isso. E nós sabemos, na verdade, que tem só o novo dono, porque foram abertas as portas aos concorrentes, né? Epá, olhem para casa e veem como é que está isso. Eu não sei o que é que eles podem encontrar no BCI. Se calhar vão encontrar uma realidade muito gira, se calhar não, ativos contingentes, eu não sei, né? Eu não me arriscaria aqui a afirmar que é Y ou X cozido, né? Se olhar para os níveis de depósito do BCI, depois olhar para os ativos passivos, podemos chegar à realidade que o BCI até foi vendido muito bem.
né? Então... É possível. É possível. E as pessoas não gostam de ouvir isso. Mas é possível. Ouvi uns comentários de pessoas que não entendem nada de valuation. Depois, de repente, todo mundo ficou muito especialista em valuation. Já sabiam fazer avaliação de bancos e tudo mais. Mas não sei, né? Eu tenho aqui... Com base em que números eu não sei. Não sei, porque não tiveram acesso a esses números. E quem teve, fez a avaliação que fez, né? E chegou à conclusão que era aquilo, né? Exato. Mas eu tocava ali na parte da transparência, não na questão de quem comprou, quem não comprou, mas na parte de que houve inclusive especulações que os outros, que aquilo foi uma licitação, né? E as outras partes que ali estavam para além de quem ficou com o banco não existiam, que eram fictícias, e aqui talvez tu clarificares que se houve ou não houve investidores a fazerem lances naquele determinado momento da venda. Ok. Haviam 2 concorrentes apenas, né? Um deles é a Leonor Carrinho, né? Yeah. O outro não posso, por motivos coisas, né? E não isso é engraçado. Não houve isso de pré-acordos, tudo, já estava tudo maculado. Não houve isso. Não houve isso. A Bodiva disponibilizou 2 desks, 2 janelas, não é? Né? Para que eles fizessem licitações na plataforma, normalmente. Até o minuto, acho que aquilo durou mais ou menos 1 hora, né? 1h30, mais ou menos. Até o minuto 30, só tinha uma licitação. Uau! Depois do minuto 30 para frente, houveram outras. Nós ficamos admirados. Que é mercado? Nós dissemos assim, pronto, essa é a única licitação que há, então ele vai ser vendido a esse preço. Mas começou, Eles disseram, quando o segundo concorrente introduziu a ordem, o outro disse, não, espera ali, não quero perder o negócio. E foi, Não houve essa coisa de pré-acordo. Não houve isso. não houve essa possibilidade. Não há. E desafio até quem disse isso. Se quiser auditar o procedimento, ir ver na Bodiva como é que foi, como é que não foi. Porque é perfeitamente auditável. É perfeitamente auditável, é perfeitamente verificável. Os IPs dos computadores, tudo. Quem está a fazer, quem não está a fazer, está a fazer da onde até. Então, não houve essa possibilidade sequer. Então, para o mundo, houve lisura no processo, né? E também esclarecer que não foi uma transação em bolsa. Exato. Foi apenas um processo de venda. Foi um processo de venda. Não foi um IPO. Foi um leilão com os sistemas de bolsa. Né? Com o sistema da bolsa. Foi um leilão com o sistema da bolsa. Podia ser um leilão a viva voz. Exato. Podia ser um leilão envelopes fechados. Exato. Onde cada um deles entregava um envelope e aquele que fosse o envelope que tivesse a melhor oferta ficava. Então, achas que foi um bom teste para os sistemas da Bodiva? Foi um teste ótimo para os sistemas. E é engraçado, e ainda bem que fala sobre isso, e tocando na questão da educação. A Bodiva tem nesse momento só os colaboradores são todos nacionais. E os sistemas de negociação, os sistemas de leilão em bolsa e o sistema de IPO foram desenvolvidos pela equipa de desenvolvimento da casa. Uau! Olha, isso é uma das coisas que eu levo muito a peito nas minhas discussões enquanto amigos, que eu acredito piamente que nós temos... Não obstante temos um sistema educacional que não é dos melhores, não obstante temos muito... Mas a juventude quer fazer. Mas nós temos pessoas capazes de fazer coisas. Quer fazer sem medo de errar. Exato. E eu acho que é ali que os nossos mais velhos, né? Eu agora também já vou ficando mais velho. Tem que definir o que é mais velho. Daqui a uns anos alguém vai dizer também disso. Essa maneira de pensar já está ultrapassada. E nós temos que ser abertos a isso. Né? Eu costumo dizer aos meus alunos, eu já vou fazendo aqui um step back. Costumo dizer aos meus alunos, hoje eu sou professor, vocês são estudantes. Mas assim que vocês terminaram o curso, somos colegas. Somos colegas e eu tenho que ouvir aquilo que você me diz e respeitar a tua opinião e eventualmente não, me permitir tentar a tua solução. Exatamente. Tá? Exatamente. Senão não há isso, né? Exatamente. Não há. Se tu brilhas, eu brilho. E nós brilhamos juntos. Tá vendo?
uma coisa que é importante saber. Se eu tenho uma ideia, você tem outra. Vamos trocar e nós dois vamos sair com 2 ideias. Excelente. Yeah. Excelente. Não vale a pena. Senão eu fico agarrado na minha ideia, você fica agarrado na tua. Às vezes por orgulho. Por orgulho, né? Não, esse miúdo, como é? Eu fui professor dele. Exato. Se você lembrar bem, na CMC, nós tínhamos pessoas que tinham sido meus alunos. Uhum. E lá no debate na CMC, naquela sala comprida, Os debates vários, não havia professor e aluno. É verdade. Havia colegas apenas a debater temas. Exato. E todo mundo tinha que tirar o casaco e dizer, não, estamos aqui juntos no debate, vamos crescer. E assim que as ideias muitos deles eu ensinava, muitos deles eu aprendia. E assim os dois cresciam, e assim nós crescíamos, né? Excelente, Wilson. Eu concordo contigo em género, número e grau. E voltando mais uma vez ao início, acho que nós temos pessoas capazes. E isso, por acaso, não sabia, uma informação nova. Fico muito contente com isso. E só demonstra mais uma vez que sim, que nós temos pessoas capazes, desde que lhe seja dado espaço para trabalhar, incentivo, correções aonde necessária, porque às vezes nós somos um bocadinho idiotas no sentido que temos muitas ideias, sim, mas temos também ter um mentor que nos guie. Não a pessoa que nos abafa as ideias, mas sim a pessoa que nos coisa. Tem que deixar a juventude sonhar. E demonstrar qual é o sonho. Olha, estou a pensar... Eu gosto muito de ver Shark Tank. Eu vi o Shark Tank Brasil, estava a ver o Shark Tank Brasil em tempos. Apareceu um indivíduo que disse... Estava desempregado, olhou para uma lata de estrume. Estrume, na verdade, olhou para o estrume no chão. Ele vivia numa fazenda. E olhou para a mulher e disse, vou vender bosta em lata. Vou vender bosta em lata. Né? Então arranjou uma lata bonitinha e foi aos supermercados. O público-alvo dele... Agricultores, não? Não. Era a senhora, tipo, pequeno jardim. Nós não temos aquele pequeno jardim em casa. Ok. Era o público-alvo dele. Uma lata assim, que a lata custava mais que o próprio estrume, e ele vendia. O estrume era de borla, né? É interessante. Deixa sonhar. Deixa tentar. É necessário deixarmos, às vezes, as ideias vêm como se fossem diamantes brutos. Tem que lapidar. Eu acho que é isso que os nossos mais velhos não, quem está na possibilidade da decisão, deixar que essa tua ideia tem aí qualquer coisa. Vamos lá tentar lapidar. Vamos lapidar. E vai sair. Ouçam. Tá? Ouçam sair. Com bastante atenção. Nem tudo é maravilhoso. Nem tudo é uma ideia boa. Mas muitas delas são. Boa. Então deixa tentar. Boa. E orientem, né? Não, vamos para esse caminho, vamos para aquilo. Quando está aí. Não, boa, boa. Aqui entrando para o nosso penúltimo ponto, e ainda na esteira do BCI, lembro-me que disseste que foi um bom projeto piloto. Processo BAI. Eu acho que é das coisas mais faladas atualmente. Eu volto e meia tenho pessoas a ligar para mim, Luís. Vamos investir, posso investir, devo investir. Quais são as vantagens, eu acho que tu melhor do que ninguém consegues dizer, segurança, lisura do processo, mas eu acho que a parte mais importante aqui que as pessoas querem saber é, depois de eu comprar, o que é que eu faço com isso? Deixa-me, fazer aqui se eu tiver a fazer confusão, me cortem, né? Para que eu volte outra vez à realidade. Há um cronograma da venda das ações do BAI. Na verdade, não é uma oferta pública inicial, mas sim uma oferta pública de venda. Sim, não deixa de ser uma oferta pública inicial. É uma oferta pública inicial, só que em vez do BAI estar a se desfazer, são acionistas do BAI que estão a vender as suas ações. Estão a sair do negócio. Não é uma oferta de subscrição. Exato. Então, tens aí a Sonangol e a Indiama a vender 1,5% e a Sonangol a vender 8,5%. Estão a sair do BAI. Estão a sair da jogada, né? Estão a sair do negócio. Daí a oferta pública de venda. Ok. De 16 a 27, termina amanhã. É um período de subscrição. Ou seja, o período de subscrição, o que é? É basicamente dizer, eu tenho intenção de comprar. Né? Então vão subscrevendo. Ok? E termina amanhã. Desde ontem, que as subscrições eram irrevogáveis. O que significa isso? Quem lançar uma ordem no mercado para comprar as ações do BAI não poderá nem cancelar, nem alterar.
Então, a partir de ontem, desde ontem, que toda a ordem era irrevogável. E fecha amanhã. Aí 23,59,59. Yeah. A partir de amanhã, ponto, fecha. No dia 1, no dia 2, é anunciado o preço de corte. Ou seja, os preços, o BAI no prospecto diz o range de preço é 17 mil, 20 mil. Não? E o BAI, com base na tendência de preço, ele vai definir: eu vou cortar aqui, aos 19 mil kwanzas, hipoteticamente, tá? Às 19 mil kwanzas. Nesses 19 mil kwanzas, quem tiver abaixo de 19 está fora do mercado. E quem tem subido de 19 para cima está no mercado. Abrir aqui um parênteses e dizer que o Dilson está a dizer é que, não obstante eu ter manifestado um interesse de compra, não quer dizer que vai ficar dizer que... Exato. Yeah. Então, quem lançou ordens abaixo de 19, quem lançou ordem acima de 19, ou igual ou superior a 19, mas todos eles vão pagar 19. Yeah? Tudo bem. Então, é anunciado o preço de corte do dia 2. Tá? No dia 3, é feito a sessão especial no mercado regulamentados. Ou seja, dizer assim, esses são os vencedores, esses são os que de facto vão ficar com 10% do BAI. A partir do dia 9, há a liquidação física e financeira. O dinheiro sai da conta desses indivíduos e vai para a Sonangol e a Indiama, e as ações da Sonangol e Indiama são alocadas nas contas dos investidores. No dia 9. No dia 10, quem comprou as ações, quem de facto comprou as ações, pode vender. Chegar e dizer assim: meu intermediário, venda essas ações ao preço que tiver que ser. E aqui, abrindo mais um parênteses, o que isto significa? Significa que se eu eventualmente achar que... Me arrependi. Pronto, este é o pior caso, mas nos melhores casos em que eu achei que aquilo valia 25 e fiz um lance de 15, e imagina que foi o 19, como tu disseste, usando o número 19, e foi o lance que passou, eventualmente amanhã estaria no lucro, porque o preço de corte foi muito abaixo daquilo que eu acho que vale as ações e posso vender. Exatamente. O que é que acontece? Os mais entendidos na matéria podem pressionar que o BAI tem mais valor do que aquilo que ele tem a ser pago. Exato. Ou seja, o valor intrínseco do BAI é superior àquilo à cotação. Então, há a possibilidade do BAI valorizar. Exatamente. Então, daqui a 3 meses, as ações que estão a ser transacionadas, foram transacionadas a 9 mil kwanzas, subiram para 25 mil kwanzas. Então, você tem um ganho aqui de 19 para 25, são 6 mil kwanzas. Então, por cada ação vendida, você tem um capital gain, né? Capital gain? Não, mas em português. Mais-valia. Uma mais-valia. Lucro é melhor. Um lucro de 6 mil kwanzas por ação. Boa. Tá? Então, há aqui ganhos. Tá? Então, esse é o primeiro tipo de ganho que você pode ter comprando as ações do BAI. Caso elas se valorizam, você pode vender no futuro. Antes de passarmos para o segundo ponto, em caso de eu, de facto, a perceber-me que houvesse a mais-valia, este ganho, como é que eu me desfaço das ações? Vai à procura do seu intermediário. A mesma pessoa que me vendeu, o banco, neste caso, né? Sim. No caso de ser o banco, pode ser a corretora, pode ser... Exatamente. O banco, nesse caso vai ser o banco BAI, né? Ou pode não ser, porque você pode transferir as suas ações para uma conta conta custódia que tem no outro banco. Exato. E pedir aquele banco para executar a tua operação. Né? Vai ao teu banco e diz: não quero mais essas ações, quero me desfazer ao preço do mercado. Imaginamos que na altura que digas isso, o preço do mercado esteja a 23, 24. Então será aquele preço que vais vender. Exato. E vende. Boa. Esse é um tipo de ganho. Ganhas, por exemplo, 6 mil kwanzas por cada ação vendida. E depois, um outro tipo de ganho é esperar os dividendos. Nós, se vocês lembrarem bem, o BAI tem distribuído dividendos nos últimos 3 anos. Eu não vou recuar, porque já não me lembro se o BAI distribuiu dividendos há 4 anos atrás. Mas de 3 anos para cá, o BAI tem distribuído dividendos. Então, no final do ano, o BAI decide distribuir dividendos e vai fazer. Exato. E você recebe pelos dividendos pagos. Exato. E aqui, mais uma nota importante é que tanto o BAI paga, mas pode-se dar o caso de determinada empresa, neste caso o BAI, não distribuir dividendos naquela altura, o que significa que, ou teve perdas,
ou decidiu reinvestir os lucros daquele determinado ano. Ou seja, o que significa dizer que eu, enquanto acionista, novo acionista, o banco decidiu investir ainda mais na empresa, portanto a pessoa não sai per si a perder, até porque aquele investimento pode se reduzir, pode se traduzir num aumento do valor da empresa no futuro. No futuro. Portanto, é como ser dono de uma empresa como outra qualquer. Obrigado, Luís. Na verdade é exatamente isso que disseste. Na verdade, o que é que acontece? A Apple fica um ano sem distribuir dividendos. Aliás, normalmente as techs ficam anos sem distribuir dividendos. E eu acho que ainda não distribuiu. Não, agora já né? Começou a distribuir. Mas a Apple ficou anos. Mas as ações da Apple saíram de $40 nos anos 90 para $500. Já atingiu 1.000 e por isso é que teve que se fazer o stock split, porque atingiu um valor muito grande. Intransacionável. Tá? Então, às vezes, para continuar com trading, é melhor você fazer um stock split, né? Dividir as ações em várias, em 4, em 5, para ganhar maior liquidez, né? E quem comprou as ações da Apple nos anos 90 vendeu nos anos 2000 a $500. Sim, e isto então aqui tem aqui um ganho de 1000%. E isto aqui é bom, tocaste num ponto excelente, que é algo que se calhar com este tipo de aberturas Kobai e no futuro próximo ENSAs e etc, começamos a criar a cultura que eu chamo de cultura Warren Buffett, que é investir a longo prazo. Portanto, muitas pessoas podem pensar, quero comprar ações do Dubai agora e para quando é que eu vou me desfazer? A ideia é, de facto, começar a criar essa cultura do portfólio, não é? E perceber-se que tem-se de deixar o negócio maturar e o negócio evoluir. Na verdade, tem aqui, falaste aqui de uma coisa importante. É necessário perceber as perspectivas das pessoas, né? Algumas pessoas estão a entrar para o negócio do Dubai porque querem de facto constituir poupanças para elas mesmas ou para os filhos, né? Dizer assim, eu vou daqui a pouco entro para a reforma, eu quero um rendimento fixo anual. Então tá aí as ações do Dubai. Todos os anos, se o Dubai decidir dividendos, ele vai ter o valor que terá de acordo à participação dele, né? Se o Dubai, por exemplo, distribui $100 milhões, quem comprar 1,5% do Dubai, né? 1,5% do Dubai tem direito, deixa-me fazer cálculos. Reduz para 1%. 1%, né? Se distribuir 100 milhões, tem $10 mil. É isso, né? $10 mil. Não. Sim. 100 milhões, $10 mil. É dinheiro. Desculpa, Dilson. Tem $1 milhão. $1 milhão. Porque 100 milhões seria $10 milhões. $1 milhão. É muito dinheiro. $1 milhão todos os meses. Quem comprar 1% do Dubai, 1%, não estamos a falar de muito antes mais. de impostos, agora. Antes de impostos. Depois... A gente está a ouvir isso. Depois, Exato. depois o AGT que vem e tira 30%, 35%, ok. Ou 25%, qualquer coisa assim. É para seja o que for. Mas pronto, é algum dinheiro. Então, não, mas é tendo em conta que a pessoa investiu. E agora é interessante. O limite para o mercado primário hoje é cada pessoa só pode comprar no limite 1,5% do Dubai. Tá? 1,5%. Há limites. Isto é um dado interessante que eu ia perguntar. Exato. Sim, pronto. Mas no mercado secundário, depois do dia 9, aí já eu posso comprar a participação das outras pessoas. E ficas com os 10%? Exatamente. Não há limite. Há limite no mercado primário, só que não há limite no mercado secundário. O mercado secundário é um mercado livre. Tá? Então, na verdade, o que é que acontece? Qual é a estratégia do Dubai? Pulverizar o máximo no mercado primário e depois deixar que as pessoas tomem decisões no mercado secundário. E até vai ser bom. Por quê? Porque no mercado secundário o preço vai evoluir de maneira diferente. Exato. Quer dizer, pressupõe-se que o preço evolua de maneira diferente e como há mais pessoas a quererem comprar e a quererem vender, né? Então o preço tenderá a subir e valoriza o buy. Boa. Tá? Valoriza o buy. Há mais liquidez para o mercado e aquelas consequências todas que nós vimos dos livros. E pode incentivar o buy, inclusive, a dispersar ainda mais. Exatamente. Um buy melhor capitalizado, né? Melhor valorizado. Capitalização do mercado. Exatamente. O que é que vai acontecer? Ele se decide como é que chama? Dispersar.
Mais capital? expandir capital, né? Ele vai captar maior receita. Tá? Ou seja, ele hoje está a dispersar capital a 22, a 19 mil kwanzas, mas ele pode captar no futuro, se ele se valorizar, a 26 mil kwanzas. Exatamente. O BAI também ganha com isso, né? Muito. Yeah. O BAI e os outros investidores do BAI que decidirem sair. Exatamente. Boa, Adilson, aqui já entrando para a reta final, antes de terminarmos essa nossa Ainda agora? quase uma hora de conversa, queria que nos falasses, eu gostaria muito de ficar a falar contigo aqui sobre os fundos de investimento, que é um outro setor muito interessante na Bodiva, mas projetos futuros para a Bodiva, depois deste projeto piloto com o BCI, o projeto com o BAI que esperemos nós que corra tudo bem até amanhã ou até neste caso segunda-feira, projetos futuros Bodiva. Bom, nós, como sabe, Luís, começamos agora com o mercado de ripos, que no fundo criamos, a intenção da Bodiva é captar toda aquela liquidez do overnight, do setor bancário, e o que a Bodiva começou a analisar? Que os bancos não cedem posições de 1 mês, 3 meses, e com repo markets, com empréstimos colateralizados, isso há maior confiança. Exato. Então, nós identificamos isso como uma oportunidade e lançamos o projeto de ripos. Está a correr bem. Está a correr bem, não aos níveis Que se esperava, porque também no início, nós temos o projeto de ripos lançado há 3 semanas, mais ou menos. Está a correr bem. Volumes negociados desde então? 1.000 milhões de kwanzas. 1.000 milhões de kwanzas. 1.000 milhões de kwanzas. Ainda não é por ele. E semanal, né? Semanal. Yeah. Ou seja, você já tem ripos há 7 dias a negociar? Só temos ripos há 2 dias. Há 2 dias. O máximo 2 dias. Mas já é bom. Já saíste do overnight? Já saíste do overnight? Já saí do overnight. Mas é bom porque é o primeiro passo. Né? Há um indivíduo que me disse, uma frase que eu ouvi hoje, que é muito interessante. Começa sem estar pronto. Começa sem estar pronto. Vai mesmo. Não espera que o mercado te diga, começa mesmo. E já vai receber o feedback do mercado para corrigir e tudo mais. Começa, vai. Lançamos o mercado. Nem todos os bancos nem todas as entidades estavam willing para, mas hoje começou com 2, agora já está a vir um terceiro, o nosso quarto. Exemplo, quando a gente começou com o programa de privatizações, com aquela lista, ninguém estava interessado. Não, aquilo era críticas atrás de críticas. Hoje estamos a ver, né? Hoje estamos a ver. Boa. Começa mesmo. Boa. Temos o projeto da Contraparte Central, né? Que é muito importante. Para trazer segurança. Para trazer segurança para o mercado, trazer outros segmentos do mercado, os derivados, por exemplo. E temos o projeto das PMEs também, né? Okay. Que é um segmento importante, que é, no fundo, algo que outras realidades já fazem. Tem o AIME, por exemplo. A PME, já agora aqui, para quem não sabe, são pequenas e médias empresas que noutros países são de facto a espinha dorsal da economia, não é? É o que mais emprega, são mais flexíveis no mercado. Exato. Né? Então é necessário lhes dar também aqui algum palco, né? Exato. Para que elas captam financiamento. Exato. Então essa é a ideia. Na verdade, em outras realidades, o mercado nem é PMEs. São PMEs por causa da dimensão, mas são empresas de alto potencial de crescimento. Na verdade, esse é o nome que se dá, né? Agora na literatura. Porque não adianta trazer PMEs com negócios tradicionais. Sim. Não vais trazer sem desprimor daquelas que já estão no empresas pequenas, disruptivas. Exatamente. Com potencial de crescimento. Essa é a grande expressão, disruptividade. Né? Empresas disruptivas. Que você sabe que vais investir agora e a breve trecho ela vai despontar. Boa. Com negócios interessantes, modelos de negócios flexíveis, bons, Boa. que vão fazer acontecer. E olha, eu vi um artigo hoje no Jornal Expansão sobre... O artigo era a guerra de preços das nossas Ubers. Porque já há muitas empresas de táxi via aplicação, não é? E isso é um segmento muito interessante, porque eu pessoalmente vejo isto como uma grande fonte de recolha de informação. Quais são os percursos que as pessoas mais fazem? São homens, são mulheres... de onde para onde, quanto é que se cobra, e por isso é que estas empresas depois, as Ubers, depois evoluem para outro tipo de negócios, que é venda de data, né? E estas empresas também podem forçar o próprio Estado a perceber, ok,
para onde é que as pessoas mais se movimentam, mais segurança para ali, melhores estradas para ali. Portanto, é importante, porque são essas empresas disruptivas que nós vamos acabar por ver no nosso mercado nos próximos anos, eu não tenho dúvidas. A Tupuca que saiu de táxis para entrega de comida, para tanto isto e aquilo. Eu acho que todo mundo hoje quer resolver a vida dele num telemóvel. Graças ao Steve Jobs. Nós queremos resolver a nossa vida no telemóvel. Nós queremos um gelado e o gelado não chega a casa. Nós queremos flores para a nossa esposa, para a nossa amante. Amante no sentido de alguém que você ama. Cuidado. Cuidado. e as flores chegam. Eu estive a viajar e a minha mulher fez anos, né? Mandei flores para ela. Com uma aplicação? Com uma aplicação. Fácil, simples. E paguei a partir de fora, né? Excelente. É isso que nós queremos. Nós queremos resolver a nossa vida. Excelente. No estalo. E eu acho no que dedo. Não é à toa que durante a pandemia as Big Tech foram as empresas que mais cresceram. As Amazons. E ao contrário do que muita gente pensa, no caso particular da Amazon, o segmento mais disruptivo da Amazon e com mais potencial de crescimento nem são as vendas do warehouse que nós chamamos. Entras na Amazon e compras uns ténis, não é? É o segmento, é a Amazon Cloud, o Amazon Web Services, né? Porque é ali que a gente consegue ver hábitos de consumo, tendências, enfim. Data mining. Exato. Com isto, Dilson, olha, obrigado. Chegamos ao fim. Infelizmente, a nossa uma hora de conversa. Podíamos conversar muito mais. Não, convida-me mais vezes. Com certeza, a próxima vez até pomos já aqui, como tu disseste, uma tábua de queijo, e tal. Quando eu tiver já meio tonto, aí terminamos o programa. Sim. Não podemos dar maus exemplos aqui aos nossos ouvintes. Olha, obrigado mais uma vez, Dilson. E com isso, terminamos mais um episódio do Master Key Talks. Hoje, fazendo um rescaldo, tivemos connosco, volto a dizer, alguém que eu tenho uma admiração muito grande, Dilson Gaspar, administrador executivo da Bodiva, Bolsa de Dívida e Valores de Angola. Até já e fiquem ligados ao próximo episódio.